Olá, pessoal. Comentando aqui a respeito do capítulo 20 do livro Sabedoria de Preto Velho, Experimente o Perdão, que foi lido no último vídeo. Então, Pai João havia comentado que o rancor não deveria ser algo que se demorasse em nós, né? A gente não deixasse que ele se alojasse em nós. Hoje já existem vários experimentos aí, várias experiências, né, que comprovam os efeitos negativos de sentimentos ruins em nós, né? Estudos muito recentes têm apontado para causas de certas doenças, pessoas rancorosas, magoadas e com ressentimento. Então, o Pai João diz aqui: você precisa perdoar. Por que será que ele falou esse precisa? O que o perdão faz com a gente? Então, tem várias frases, vários livros, vários autores falando da importância da prática do perdão, de como ele nos liberta, de como ele faz com que a gente siga em frente, que quando a gente fica guardando uma raiva, um rancor de alguém, a nossa vida não caminha. E nós que estudamos, que entendemos sobre a doutrina espírita, sobre fluidos, sobre vibrações, sobre energias, nós sabemos que essa energia fica circulando em volta de nós e não deixa que as coisas fluam, que os ciclos terminem, que o novo venha. Por isso esse precisa, né? E aí ele fala justamente isso, que ele vai libertar, né? Ele vai oferecer para a gente uma liberdade. Tanto é que muitas vezes, quando nós participamos de reuniões mediúnicas, que é prática corriqueira? A gente vê espíritos que estão ali obsediando, que é o que a gente fala no termo da doutrina espírita, que é quando o espírito exerce uma influência sobre o encarnado de modo a prejudicá-la, né? Ele fica ali por um tempo, causando essa influência na pessoa. E aí, o que acontece? Ele fica tanto tempo ali nesse ciclo que às vezes ele esquece até por que ele está ali. Ele vai ficando, né? Ele vai ficando nisso, vai ficando nisso. E aí, quando a gente começa a conversar com ele, começa a oferecer novas possibilidades, começa a oferecer para ele uma vida nova, ele até nem sabe como fazer isso, de tanto tempo que ele ficou perdendo ali ao lado de alguém que ele fez mal por querer uma vingança. E que não vai ser positiva, né? Que vai justamente se perpetuar e continuar levando esse ciclo de ódio, de ressentimento, de raiva, de problemas. E que uma hora vai ter que acabar, né? Não tem jeito. Uma hora a gente vai ter que pôr um fim nisso. Seja do lado de cá ou de lá. Alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que ceder. E ainda, se vem um ódio instintivo em nós de certas pessoas, se gratuitamente a gente já sente aquela aversão extrema, é onde a gente mais precisa trabalhar. De algum modo, a gente. Ah, mas a gente vai ter que ficar indo atrás, sendo que a gente não sente bem? A gente vai ter que ficar paparicando? Não, só você não desejar o mal. Você já sabe que já tem essa animosidade, já tem um mal-estar. O que fazer então? Não alimentar esse lobo, né? Alimentar um outro lado, ver a pessoa por um outro ângulo, tentar adquirir uma certa empatia por ela, se for possível, é, em momentos que estiverem próximas, ser muito positivo, né? Se esforçar ao máximo para ver tudo que ela faz ou fala pelo lado bom, porque senão a gente vai ficar nesse ciclo de infelicidade, insatisfação, de incômodo, de cobrança, que é o que ele vem falar aqui depois. Ele vem falar, por que tal parar com esse ciclo de autocobrança, de cobrança intensa, e viver de uma maneira mais simples, mais leve? Às vezes está difícil, mas a gente vai se culpando. E aí a gente sabe que a gente podia abrir mão, deixar certas coisas de lado, ser mais tranquila, aí a gente vai lá e põe
né, lenha na fogueira de novo, alimenta aquela coisa que já passou, já foi, né, já aconteceu. Não precisa ser igual de novo. Ah, mas a pessoa agiu da mesma forma. Tá bom, deixa ela agir, haja você diferente, né? Então ele falou: o que a gente tem que perceber? Que todo mundo tem limite e a gente precisa respeitar. Nós não vamos resolver tudo nessa vida. Nós não vamos ser perfeitos agora. Todo mundo está caminhando. E aí ele até faz uma analogia aqui comparando com as crianças quando estão aprendendo a andar, que além delas começarem gradativamente, né, engatinha, fica de pé, adquire equilíbrio, depois anda, assim é a gente. A gente vai ter erros. Na hora que a gente vai tentar ficar de pé e vai cair, vai tentar dar um passo, vai voltar lá atrás. Então, para a gente ter paciência conosco, ir devagar, não ficar se cobrando, não ficar se martirizando pelas coisas que não consegue ainda. Principalmente isso no que se refere ao auto-perdão, né? Que muitas vezes a gente tem mais dificuldade. Às vezes a gente até deixa para lá o que o outro fez, né? Passa para frente, mas aí a gente com a gente mesmo, a gente vem naquele mar de autocobrança que a gente quase se derruba. Então, ele fala que o pior cativeiro, a pior escravidão que existe é a mente culpada. Por quê? A mente em culpa é um campo aberto à obsessão. Ah, quer dizer que todo mundo se sente culpado e obsediado? Não é isso que eu estou dizendo. Mas que tem uma predisposição maior, tem. Por quê? Você está numa vibração negativa. Porque quando a gente se culpa, a gente não consegue ter auto-amor, a gente não consegue ficar bem com a gente mesmo. Muitas vezes a gente não sente prazer na vida, com as coisas que a gente está fazendo, com as pessoas. E aí, o que a gente vai atrair para perto de nós? Energias negativas, né? Oferece um campo à influenciação. Sem o esforço do auto-perdão, meu filho, não há como prosseguir no aprendizado que a vida proporciona. Porque quando a gente fica nesse emaranhado de culpa, a gente não enxerga a lição que a gente tem que aprender. Porque tudo tem uma lição, tudo tem um ensinamento, tudo a gente tem que aprender alguma coisa. Ou a gente tem que aprender a ser mais humilde, mais tolerante, mais paciente, ter mais fé, confiar mais em Deus. Em tudo a gente tira um aprendizado. Só que quando a gente fica se martirizando, a gente não enxerga a lição, a gente só vê o erro. E aí como que a gente vai dar passo para frente? Que é o que a gente falou desde o começo, a gente não dá, porque aí a gente fica amassando o barro na mesma coisa. A culpa faz com que o mundo ao seu redor pareça esfumaçado e cinzento. O não perdoar tinge o céu interior de nuvens sombrias de pessimismo, desânimo e martírios. Então é o que a gente acabou de dizer. Fica nesse mar, né? Nessa nuvem escura e não vê coisas boas, não muda, não sai daquele padrão negativo. A verdadeira libertação é a interior, é a mental, que por sua vez produz filhos com mente sadia, aptos para produzir atitudes de qualidade em suas vidas. Enfim, pratiquemos o perdão, o auto-perdão. Existem meditações, existem orações. A gente precisa de um tempo para sentar, para pensar no que possa estar nos incomodando no outro ou em nós mesmos, para a gente reverberar e reprocessar, reentender tudo isso e dar um novo sentido e uma nova direção para todas essas emoções, pensamentos e sentimentos que a gente vivencia.